Oi pessoal, estamos aqui diretamente do CONGER, maior congresso de gestão e recursos humanos do interior. Diretamente aqui gravando no evento do Bauru, com pessoas que fazem a diferença, pessoas que estão também sucesso à brasileira. Nosso parceiro aqui no podcast Papo de Bar. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Wagner Messa, que depois de uma apresentação deslumbrante causou furor, tá todo mundo pensando o que você fez ali. Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, Celso. Sempre muito um prazer legal. trocar. O que você está achando desse evento, Wagner? Eu acho que o principal ponto, eu tinha participado de uma edição online e agora vim presencialmente. Eu acho demais a iniciativa de reunir pessoas de RH que muitas vezes têm as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e traduzir isso através da curadoria, que a própria organização do evento, a Tati, faz, para trazer o que é mais relevante, mais importante para essas pessoas. Então, eu olhando a programação, me interessei demais por tudo que está aqui, porque são ferramentas para a gente melhorar a performance dos indivíduos, das organizações e, consequentemente, da própria sociedade. E é muito legal que nós estamos falando de um evento em Bauru, interior de São Paulo, né? Saindo desse eixo das grandes capitais aqui, né? Que é uma coisa que você coloca tanta gente presencial aqui. Isso, quem vem pela primeira, segunda vez, costuma ficar. Eu mesmo, quando vim aqui, a convite da Tati e do Rogério, fiquei espantado com a qualidade do evento, né? E com o tamanho e a representatividade, né? Porque, sem dúvida. É o que você falou, a qualidade é importante. O número de pessoas é relevante? Lógico claro. que é, mas você perceber grandes empresas da região, empresas não só da região, mas também de outras regiões do país, vindo para cá porque sabem da importância e da relevância do evento. Isso é maravilhoso. É muito bacana, né? Eu sempre falo, o interior de São Paulo é a segunda maior economia do Brasil, né? Então você tem aqui uma representatividade, né? Você tem distritos industriais, polos, tem gente de Ribeirão Preto, de Campinas, de todo esse universo fantástico. Então, tomara que você esteja nos próximos presenciais também. Vou né? adorar o convite, adorei essa experiência e voltaria quantas vezes me convidasse. Foi muito demais. bacana. A sua palestra causou furor mesmo ali, né? Mas você não começou palestrante, você tem uma história muito de mundo corporativo mesmo, né, Wagner? É isso, a minha história é essa. Até brinco no começo da apresentação, né? Mas são 25 anos como executivo da indústria de saúde. Comecei de baixo, comecei como vendedor e fiz carreira em vendas, em marketing, e depois dos 15 últimos desses 25, foi como diretor internacional de empresas brasileiras, alemãs, americanas, japonesas, holandesas. Então, é uma complexidade de culturas, que isso é muito legal, né, Celso? Você vai aprendendo um pouco a linguagem, os valores de cada organização, e isso são bloquinhos de montar, que eu digo, né? A gente sempre aprende e coloca um bloquinho a mais. A gente nunca deixa de lado nada. Esse processo de aprendizagem de nós adultos é legal por isso. A gente sempre coloca um bloquinho a mais e essa informação sempre traz algo mais, algo relevante. Então, vendo dessa carreira corporativa, resolvi sair da cadeira de executivo internacional para montar minha empresa e hoje eu trabalho com palestras e treinamentos no Brasil inteiro, até fora. Eu faço também espanhol e inglês, então também trabalho bastante fora. Que bacana. Mas na ideia de contribuir com o outro, né? De trazer um pouco mais de compartilhamento de conhecimento, porque eu aprendo tanto quanto eles, todo o evento que eu faço. E aí, de novo, trocar os bloquinhos de montagem para que eu tenha alguns diferentes e possa levar um pouquinho diferente para as pessoas. E como é que dá esse estalo, Wagner? De tá bom, você tá lá, o poderoso diretor internacional de empresas, eu vi empresas todas grandes, multinacionais, e de repente dá um estalo, eu falei assim, vou fazer uma coisa diferente. Por quê? Eu acho que o bichinho me picou muito antes, porque na minha carreira, quando eu estava em vendas, eu trabalhei em treinamento e desenvolvimento. Eu fui multiplicador de técnica de vendas para outros colegas. E nas posições que eu tive também, Celso, eu nunca fui o cara mais técnico, né? Mas eu sempre me rodeava de pessoas tecnicamente boas e os meus colaboradores, os que gostavam de mim, alguns que não gostavam, que isso é normal, né? Mas todos eles diziam, você tem uma facilidade muito grande com gente. Então, acho que a minha vocação são pessoas, né? Então, juntei várias paixões. Juntei a paixão por gente, por treinamento e desenvolvimento, por liderar e orientar as pessoas. E hoje o meu privilégio de dizer que eu consigo unir, né? Essa paixão pelo treinamento e desenvolvimento, esse amor pela liderança e para ajudar as pessoas a se desenvolverem e juntar com uma outra paixão minha, né? Que é a mágica. Eu sou mágico profissional, sou vice-campeão latino-americano de mágica. Mágico mesmo, não mágico assim que faz só truque pros amigos. Não, mágico profissional, vice-campeão latino-americano. Vice-campeão latino-americano, super mágico. E aí usar isso como ferramenta lúdica, né? Para esses processos de treinamento e desenvolvimento das pessoas e dos líderes, usar a mágica como ferramenta lúdica para facilitar o processo de compreensão do conceito, de retenção da mensagem, porque o ser humano, né, nós, apesar de adultos, a gente aprende de maneira lúdica. Então a mágica vem
como uma argamassa, como uma tela por detrás de reunir todo esse conhecimento e transmitir de uma forma mais legal, mais divertida. Caramba, mais que legal, Wagner. Então, pera, tem várias mudanças. Primeiro você é o executivo, o bichinho mordeu e falou assim, tá bom, montou sua empresa para treinamento, desenvolvimento e compartilhar, como você disse, isso com mais pessoas. Né? Compartilhar a sua experiência e o que você achava importante compartilhar. Tem mais uma coisa, então. Você pegou uma paixão e juntou também ali isso... De onde veio essa ideia? Então, era a minha válvula de escape, né? Você também foi executivo, você sabe como é que é, né, Celso? Na vida de executivo internacional, a rotina é muito puxada, muita viagem, demandas de grandes organizações que a gente sabe que acabam tirando bastante do nosso tempo. A mágica, na época, para mim, era uma paixão antiga, né? Desde jovem, mas eu comecei a estudar mais velho. Mas a mágica, para mim, era a minha válvula de escape. É onde eu saía do ambiente corporativo e podia assumir a posição de um artista. Montei uma pequena companhia de espetáculos, então me apresentava, dirigia. Então, para mim, era hobby. O hobby acabou migrando também para o novo trabalho. Que então, história legal. Legal você poder olhar e falar assim, as coisas que eu amo, as coisas que eu tenho afinidade, as coisas que me fazem bem, elas estão reunidas no que eu faço hoje. Porque viver. Você conseguiu trazer ali o hobby, tá bom. Eu gosto de hobby, gosto de jogar bola, gosto de tocar violão. É como se eu conseguisse pegar aqui e fosse, espera aí que eu vou tocar uma música para você. Difícil, né? Você conseguiu juntar ali a paixão com essa história. Então, algumas coisas me vêm à mente falando de mágico, porque eu sou um mágico frustrado que nunca consegui fazer isso. Da gente fazer um outro episódio para você trazer algumas mágicas, fazemos aqui, ou no Sucesso Brasileira, que a gente grava lá, a primeira coisa. Muito obrigado. E segundo, que a gente trouxe o Bianco aqui, não sei se você conhece o Bianco, um abraço para ele, que é um mágico do meu coração, que também faz essa história de palestra. Você o conhece? Conheço muito bem, um grande amigo, e uma coisa bastante curiosa, que o Bianco foi uma inspiração para mim. Quando eu saí da vida de executivo para fazer isso, o Bianco já fazia há bastante tempo, um profissional de altíssimo gabarito, então para mim foi um privilégio ainda ter, né, uma admiração por ele como profissional e hoje meu amigo, e nos encontramos eventualmente em eventos trocamos muitas ideias de como aplicar a mágica como ferramenta lúdica para transformar as pessoas e as organizações. Porque a palestra, eu falei assim, porque né, eu estava vendo a reação aqui de todo mundo na sua palestra, é enorme, né? Porque você está mexendo com fantasia, você está trazendo uma coisa diferente, e está dando a mensagem, né? Exatamente. Esse compromisso, em primeiro lugar, com o conteúdo aplicável, né, Celso? O que eu sempre digo a palestra, né, é uma sensibilização, uma atividade curta, você não tem muito tempo para levar aquela mensagem. Então, fazer essa sensibilização de uma maneira eficiente, mas, de novo, também trazer leveza, trazer diversão, trazer esse lúdico para deixar todo mundo mais relaxado e mais aberto para aquele conhecimento que vem. É uma ferramenta poderosa. Todo mundo aprende ali, na verdade, dando risada, percebendo e encantado com o que você está fazendo ali. Como é que você vê esse momento dos eventos presenciais, assim? Como é que você vê esse retorno? Você acha que isso é a ferramenta que vai permanecer? Ou você faz isso também no online? Como é que você vê esse mundo? Eu trabalho de forma híbrida, né? E eu brinco, antes da pandemia, Celso, eu jamais imaginei eu fazendo uma palestra digital. Aliás, como a maioria, acho que dos meus colegas nunca pensou. E foi um processo muito interessante para mim, porque eu tive que adaptar meu trabalho, que é puramente presencial, com a mágica presencial, eu tive que adaptar toda essa linguagem para o online. Então, até isso, né? A pandemia teve problemas gigantescos, mas até para mim como profissional, me levou para um outro lugar. Eu tive que parar para pensar em outras formas de interação, de conexão com as pessoas, utilizando um meio que não era o tradicional, que era o presencial. Então, isso foi um processo de aprendizado muito bom. Mas eu ainda acho que, especialmente nós, latinos, né? Próximos, afetivos, a gente gosta dessa proximidade. E hoje aqui a gente teve a oportunidade de fazer algumas atividades que só são possíveis por essa proximidade. Ah, sim. De troca, de networking, de conhecer pessoas, de uma mágica acontecendo nas suas mãos, né? Como eu fiz. Isso tudo traz um outro charme para o evento. Funciona, eu trabalho no híbrido, trabalho no digital, mas eu sempre digo, para mim, meu sorriso é maior do que o normal quando a gente tem a oportunidade de encontrar as pessoas, se conectar com elas e trocar. Né, e compartilhar, deixar algumas coisas e levar um monte delas também consigo para fazer uma jornada ainda mais legal. Sem dúvida. E como é que você vê o futuro? Onde é que você vai estar nos próximos 5 anos? O que você imagina estar fazendo? Eu gosto muito, né, do que eu faço, a paixão também se reflete nisso, mas eu gosto muito das possibilidades de falar com públicos, segmentos e organizações que eu ainda não falei. Por quê?
Eu venho de multinacionais, você também. Uhum. Nas multinacionais é muito comum você trazer um palestrante, trazer um treinador, trazer um instrutor de alto nível para fazer isso. Eu confesso para você que, apesar de trabalhar com grandes empresas, me brilha os olhos quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma empresa de médio porte, trabalhar mais distante dos grandes centros, porque essas pessoas muitas vezes são carentes desse tipo de informação. Então, eu confesso para você que, de novo, meu sorriso se alarga, porque eu percebo quanta gente ainda tem pouco acesso à formação profissional ou a esses complementos, né, que fazem parte desse tipo de evento e das atividades que a gente faz, além do que o RH faz de maneira muito competente, de você também poder trazer uma leitura diferente, trazer experiência de outros segmentos, trazer outras possibilidades para as pessoas. Então, eu confesso para você que eu gosto de rodar. Como eu tenho muita energia, muita disposição, eu vou para os lugares mais distantes, eu gosto dessa sensação de trocar e receber de pessoas que não tão costumazmente tenham contato com esse tipo de conteúdo como a gente tem. Não, e nós estamos no Brasil, né, Wagner? O Brasil é um oceano aberto para isso, né? Para você estar em um país continental que você pode estar ainda em várias regiões que não tem acesso a um evento, a uma palestra desse nível de qualidade, de trazendo mensagens, né? E tem uma curiosidade que eu queria te contar, que é até legal, como você tem um alcance muito grande, quem sabe esse ano eu sei que eu vou conseguir realizar isso. Mas eu já me apresentei em todas as capitais brasileiras, com exceção de Palmas do Tocantins. Então, esse ano é um objetivo que eu tenho, porque eu gostaria, sabe quando a gente era criança, que a gente raspava os estados no mapa? O único estado que falta para eu raspar é o do Tocantins. E eu tenho um amigo que fala, Wagner, fala que você já foi em todos, ninguém vai saber. Eu digo para ele, mas eu vou saber. Então, esse ano 26, se tiver alguém nos assistindo de Tocantins... Nós precisamos achar aqui, a gente vai colocar lá, vou falar com o Gustavo, com todo mundo, vamos colocar esse vídeo direcionado para Tocantins para acontecer. Vai ser uma alegria gigantesca. Que bacana, e vai dar um check em todas as capitais. Aí todos os estados, né, todas as unidades federativas. Todas as unidades federativas aí. E aí vai começar a vir por cidade. Boa. Aí vai vir por cidade, dos 5.800, vamos tentar 2.000 municípios, vamos tentar essas metas. Assim. Você está com essa energia toda. Eu gosto. E na verdade, mas o tema da palestra, você tem um tema principal, você adapta ela aqui, por exemplo, aqui no Congerre, hoje nós estamos falando de pessoas, de performance, de propósito, você adapta ao tema ou você tem uma base? Eu costumo dizer que eu tenho um guarda-chuva, que eu acho que é o grande motivador para mim e para as organizações com as quais eu trabalho. Eu trabalho muito com o guarda-chuva do protagonismo. Por quê? Eu venho de grandes organizações e a minha experiência também com as pequenas e médias é que os indivíduos fazem a diferença. Você pode ter um excelente time, mas são indivíduos que fazem a diferença. Então, estimular o comportamento do protagonismo é fundamental para eu entender. Se eu for um menor aprendiz, ou se eu for o Celso, que é o CEO da organização, cada um dos indivíduos representa uma engrenagem dentro do funcionamento daquela máquina. Então, a partir do momento que cada um sabe o que tem que fazer, cada um é protagonista da sua posição, é que as organizações funcionam muito melhor e têm muito mais resultado. Então, o guarda-chuva é protagonismo. Aí dentro eu trabalho com a questão de adaptabilidade, desenvolvimento de comportamentos intraempreendedores, que é como que eu fiz aqui. Aqui você falou de intraempreendedorismo, né? Comunicação, as ferramentas que você tem para desenvolvimento, autorresponsabilidade. Então, são várias delas que, no geral, a gente acaba confluindo para a questão do protagonismo. Porque, de novo, é estimular cada indivíduo a fazer o seu melhor, naquilo que ama, naquilo que sabe, naquilo que pode, e, consequentemente, todos fazendo o seu melhor naquela posição, essa engrenagem gira muito melhor, é muito mais eficiente, traz muito mais resultado. E, de novo, resultado para a sociedade. Eu sempre digo que um profissional feliz, produzindo de maneira consistente, dando lucro para uma empresa, ele está contribuindo com a sociedade indiretamente para que todos nós tenhamos mais capacidade de desenvolvimento coletivo. Esse é o guarda-chuva e daí dá para tirar muita coisa daí com certeza, né? Exatamente. Muito bacana. E você hoje, quando você olha assim, vou até parar com essa coisa. Pode dar mais um cortezinho nesse aqui. Eu fiquei olhando ele com uma moto vindo na minha direção com o farol aqui. Desculpa que eu perdi o raciocínio. E assim, mas eu tenho uma pergunta muito bacana, peraí, não posso perder, porque você falou... Bom, vou para outro caminho que eu lá, daqui a pouco eu volto. Você
Vou voltar, daqui a pouco eu perdi Quer aqui. que vamos para o empreendedorismo não. um pouco? O que você quer fazer? Não, vamos, desculpa aqui. Pô, o barulho nunca... Não, mas desconcerta, cara. A moto vindo foi demais para minha cabeça. Não, daqui a pouco uma pergunta... E uma pergunta que eu sempre faço para quem eu costumo conversar. Ô Wagner, o que você entende por sucesso? Sucesso. Sucesso. Sucesso para mim tá muito ligado... Você é um cara de sucesso, né? Desculpa aí. Imagina. Né? Então, a gente olha e vê assim, você tem um astral muito bacana, você tem essa energia aí no palco e aqui. Então, o que você acha que é sucesso? Eu gosto muito da visão de que... eu trabalho muito com Ikigai. Você conhece o conceito de Ikigai? Aquela filosofia japonesa que você equilibra os 4 círculos, né? Do que você faz bem, do que você ama fazer, o que o mundo precisa e de que você é bem remunerado para fazer. Eu gosto muito dessa visão de a gente encontrar aquilo que nos faz feliz profissionalmente para você poder complementar as outras áreas da sua vida. Mas para mim, visão de sucesso também é a questão do E, né? Eu prefiro ir para a praia ou para o campo. Eu gosto de pensar que sucesso é eu poder ter o E. Eu vou para a praia e vou para o campo. Que legal. Eu gosto de ter uma empresa bem estruturada ou ser independente. Eu gosto do E. Eu gosto de poder ter as duas coisas. Né? Muito legal. Eu gosto de poder ter a liberdade de escolher o que eu quero para mim, o que eu vou fazer, e não necessariamente uma coisa em detrimento da outra. Sempre que possível, acho que você poder trabalhar com o E ao invés do OU me parece uma visão interessante de sucesso, que eu consegui equilibrar as esferas da vida e posso chegar onde eu quero. Muito legal. E para quem está assistindo a gente, assim, fala assim, pô, quero seguir o mesmo caminho do Wagner Messa. Que dicas você daria para essa pessoa ter sucesso? Eu acho que a principal palavra para mim, eu vou dizer 2 que eu gosto demais. Primeiro, a autorresponsabilidade, né? Que eu acho que é o entender que eu não posso influenciar todas as esferas do mundo, mas as que eu posso interferir e influenciar, eu tenho a obrigação de fazer se for algo importante para mim. Então, eu assumi a autorresponsabilidade, é entender que não posso mudar tudo, não posso influenciar em tudo, mas tudo que eu posso influenciar, eu vou fazer sempre de uma maneira correta, honesta, mas em direção ao que eu quero para mim. Sim. A autorresponsabilidade é a primeira. E a segunda é comprometimento, né? Eu vejo muito nas organizações que eu trabalho, pessoas muito bem preparadas, pessoas com formação acadêmica, histórico, profissional gigantescos, que com o conhecimento que a própria empresa também dá para somar aquilo, às vezes eu acho que falta um pouquinho daquele comprometimento, daquilo que, se é bom para mim, se eu entendi que e eu preciso fazer, eu vou lá e faço. Eu me comprometo em primeiro lugar comigo mesmo, para depois, consequentemente, poder fazer o impacto ser maior do que só para mim. Muito legal. Então, autorresponsabilidade e comprometimento é o que vai. Você acha que a gente está num momento de desenvolvimento das áreas de recursos humanos? Assim, você acha que a gente está num nível de maturidade alta quando você vai especificamente RH, o que você conhece desse mundo corporativo? A gente tem muito ainda a evoluir. Que momento você acha que a gente está? Eu acho que a gente está evoluindo demais, e eu acho que a área de RH, por natureza e por pressão, ela sempre se especializou em se adaptar rápido. Por quê? Quando a organização tem um problema, ela vai bater na porta da RH, falar, me ajuda. As pessoas não produzem, o turnover está alto, eu não consigo ter os recursos para dar o resultado. Geralmente a área de RH é a primeira impactada. Então acho que a gente se adapta muito bem, eles entendem a importância, a relevância e têm entendido melhor como cobrar. Porque eu acho que o trabalho de RH é fundamentalmente uma via de mão dupla. Ele faz tudo que está dentro da capacidade técnica deles, mas se a organização não reverberar, não praticar aquilo que pede, é muito difícil eles fazerem o trabalho. Então eu entendo que evoluímos muito, tem muito para evoluir, mas especialmente eu gosto demais do cuidado, da atenção e do preparo em entender vulnerabilidades. Sim. Que o RH tem a capacidade como ninguém de entender, e como ajudar a transformar essa vulnerabilidade em algo promissor, em algo que se reverta para as pessoas. Para mim é das áreas que mais tem desafio hoje, né, Wagner? Porque hoje você precisa pegar toda essa mudança de comportamento, essa história de gerações hoje de convivência, né? De você ter essa história de saúde mental, o desafio que você tem que agregar tecnologia. Eu acho que nossos amigos, todos os eventos aqui de RH têm um desafio enorme pela frente, né? Por isso acho que os eventos de RH cada vez são esses mais volumosos, de procurando soluções, tentando entender, porque tem um cenário complexo aí pela frente. E eu acho que um evento como esse é interessante, como eu falei, para o benchmarking, né? Para eu trocar.
para eu fazer a rede de contatos, para eu conversar, sentar do lado do Celso, que é outro gestor de RH de uma outra empresa, e trocar ideia. Assistir algumas coisas no palco, trocar ideia com quem está sentado do meu lado, e aí, sem dúvida alguma, está todo mundo a fim de entender quais são as boas práticas que vão levar a gente mais longe. E acho que o Congresso serve muito para isso, né? Sem de dúvida. Trazer o que tem de mais relevante para esse momento que a gente está vivendo. Sem dúvida, acho que sim, sem dúvida. E ter você no evento aqui foi muito bacana. Queria agradecer essa energia que você trouxe para o evento, essa energia que você trouxe para o podcast. Obrigado. Acho que é inspirador. É inspirador você falar de o executivo que teve o bichinho, que foi montar a empresa, que trouxe a paixão para dentro e conseguiu fazer disso uma super coisa bacana. Assim, parabéns, Wagner. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Marcamos uma outra oportunidade para vamos fazer algo mais estruturado. Com certeza você tem o compromisso de levar alguma mágica, alguma coisa. Sem dúvida alguma. Né? Eu amo. Qualquer coisa que você fizer, eu vou adorar. Então, eu sou um ótimo espectador. E alguma mensagem final para todo mundo que está assistindo a gente aqui? Olha, eu acho principalmente que a gente está vivendo um momento muito importante de desenvolvimento coletivo, de aprendizagem coletiva, e eu acho que a gente tem todos os recursos na mão para fazer essa nossa realidade de desenvolvimento de pessoas, de treinamento e desenvolvimento, e de empresas mais produtivas e uma sociedade ainda melhor na nossa frente. É só fazer as escolhas corretas e seguir pelo caminho que a gente precisa, porque podemos ir muito mais longe do que fomos até agora. Muito bacana. Obrigado. Você é um super sucesso brasileira. Valeu por estar aqui. Valeu, pessoal, Celso. É isso. Wagner Messa aqui diretamente do Congerre. Nos vemos daqui a pouco no próximo episódio.